Glória a Deus. Efésios, capítulo 1, do versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, para que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso entendimento, do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual excedeu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar à sua destra nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém? Uma leitura um pouco extensa. Provavelmente não vou usar todos os versículos, mas eu quero falar nesta noite. Eu coloquei no nosso Face da igreja, e mandei para alguns amigos também, pelos grupos de WhatsApp, o título da mensagem, que é "E em amor nos predestinou". E em amor nos predestinou. Eu estou usando a revista atualizada, e ela tem justamente na passagem do verso 4 para o verso 5, ele tem esse gancho que deixa assim. Quando termina o verso 4, fala, e em amor, aí pula para o 5, nos predestinou. Talvez na de vocês esteja diferente. Está assim também? Está assim, né? Essa versão é qual que é? Essa outra aqui. A outra versão deve ser a corrigida. A corrigida fiel, ela fala, e em amor, não fala e em amor, mas ele fala, vos predestinou em amor, aí segue, né? Mas o sentido é esse, e em amor, a chave aqui está essa ligação de em amor ele fez isso. O porquê? O porquê ele predestinou. Essa palavra predestinação, para nós reformados,
ela é muito clara. Mas eu não fui sempre reformado. Eu vim de uma igreja pentecostal também, tradicional, da Assembleia de Deus, e esta questão da predestinação, ela é muito confusa na mente. Ela é muito confusa na mente. E eu estava orando essa semana para saber o que Deus ia me dar para pregar hoje, porque quinta-feira não fui eu que preguei, e eu fiquei orando ao Senhor para que Ele me desse uma direção para eu trazer uma mensagem para hoje. Ele colocou essa mensagem com esse título no meu coração. Muito embora eu já tenha pregado aqui algumas mensagens com esse cunho bem bíblico, eu digo reformado por causa da questão bem voltada da palavra, com força, né, com toda a diligência na palavra. Né? Eu costumo dizer, vocês estão aqui hoje, vocês não me conhecem ainda, estou conhecendo hoje, eu costumo dizer que uma mensagem, a gente trabalha muitas e muitas horas nela. Um sermão como esse, você passa horas, dias. O sermão de domingo que vem, eu começo a preparar ele hoje, amanhã, já vai horas de um dia, horas de um outro, para chegar e trazer uma mensagem para a igreja. Né? E ser pregador dá muito trabalho. E pregar nessa linha... Vou falar isso aqui já. Eu vou falar aqui já. Eu vou falar aqui já. E quando nós temos esse entendimento da palavra, as coisas começam a ficar mais claras para a gente. Entendeu? Então, observe. Eu quero pegar do versículo, o primeiro versículo, Paulo fala, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo, graça a vós, faz uma saudação. Nessa carta, Paulo estava preso em Roma. Essa é uma das cartas, essa carta, Efésios, né? Essa carta, Filipenses, Colossenses, Filemão, são as epístolas que ele estava preso em Roma. Epístola chamada Epístola da prisão. Por causa da pregação, por causa do evangelho, ele estava preso. Né? E ele endereça essa carta para a igreja em Éfeso, segundo alguns comentaristas, alguns teólogos, era uma carta circular, que também foi para outras igrejas, não só para Éfeso, para outras congregações, e de fato até nós temos ela, né? no cânon sagrado. Para que isso fosse uma instrução, para que fosse um ensinamento forte para a igreja, porque havia algumas coisas a ser combatidas ali, nessa igreja em Éfeso. Havia algumas coisas que precisavam ser corrigidas, ser acertadas. E Paulo começa dizendo algumas coisas tremendas, que eu não vou ter tempo de discorrer todas elas, porque não vai ser uma série de sermão. Eu quero começar e já fechar o que eu tenho para falar aqui hoje. Eu quero ficar com isso. E em amor, Deus nos predestinou. Talvez essa palavra predestinação não soe tão assim, gostoso no ouvido, né? Não soe tão, sabe, não é tão familiar para os seus ouvidos, mas isso muitas vezes não é compreendido, mas não podemos falar que não é bíblico. Muitas vezes não é compreendido, mas temos que compreender. Por isso eu sempre falo, gente, é estudo, estudo e estudo. O verbo estudar tem que estar no presente do indicativo. Não é só eu estudei, eu estudo. Eu estudo. Então tem que ser assim. Se você quer ser um crente cheio da palavra, cheio de conquistas, cheio de vitórias, não é fazer campanhas, não é fazer dar 10 voltas em volta do quarteirão carregando uma cruz, não é jogando sal para lá e para cá, não. É Bíblia, é a palavra de Deus. Se você observar a história de grandes homens de Deus do século XIV, século XV, século XVI, no nosso século atual, no século XX que passou, milhares deles morreram, mas não negaram a palavra, e morreram por causa da palavra. Ok? Olha só, possivelmente Áquila e Priscila, na segunda viagem de Paulo, em Atos 18, 19, eles tiveram esse começo ali, que Paulo plantou essa igreja, estiveram ali dando instruções. Na terceira viagem missionária, Paulo permanece na cidade por 3 anos, Atos 19, 10. E Éfeso era um centro político, um centro religioso, onde tinha aquele templo famoso da deusa Diana, o Ártemis, onde Paulo teve ali no capítulo 17 de Atos, uma passagem muito tremenda, que ele chega lá e vê que a cidade está toda tomada por ídolos, por idolatrias, por sentimentos dessa natureza, e ele olha e vê um altar ao Deus desconhecido, e ele, é esse gancho que eu vou pegar. Quando ele chega, eu vejo que vocês são muito supersticiosos, muito idólatras, quer dizer isso, né? E ele começou a pregar, e aí as pessoas olharam, mas qual o Deus que você prega? Porque eles gostavam de ouvir. O Deus que eu prego é justamente este. O Deus que eu prego é este. O Deus desconhecido. O Deus desconhecido, o Deus desconhecido. Quando ele desenrola essa mensagem com eles aqui, se envolve esse trabalho com eles, o Deus desconhecido, olha, nós temos tantos deuses aqui. Se
nós honramos um Deus que não conhecemos, e ele está justamente pregando sobre esse Deus desconhecido, então vamos ouvi-lo. Aí ele vai e prega e assim por diante, e ali ele fica depois 3 anos instruindo essa igreja em Éfeso. Estou lendo em Efésios, capítulo 1, do verso 1 a seguir. Efésios de 1 a seguir. Então, depois de Paulo, ficou Timóteo nessa cidade, e João também fez, o João apóstolo, o último do colégio apostólico a morrer, né? Ele também fez ali a sua base. Agora, veja bem comigo, olha só o versículo 3. Bendito, Efésios 1 e 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Algumas versões falam que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ao longo dessa leitura, ao longo desses textos, desses versículos, ou desses versículos que vamos citar aqui hoje, você vai observar o seguinte. Você vai, em casa, depois ler com mais calma, e sentar, e mastigar, e remoer esse texto aqui, você vai observar o seguinte: tudo é em Cristo. Salvou em Cristo, libertou em Cristo, purificou em Cristo, comprou em Cristo, amou em Cristo. Tudo Cristo. Não tem esse negócio que você é o centro, que Cristo está olhando para você. Não. O centro é Cristo. As mensagens têm que ser cristocêntricas. As mensagens bíblicas têm que ser, a nossa intenção tem que ser teocêntrica, ou seja, Deus no centro, cristocêntrica, Cristo no centro. Ok? Então vamos ouvir aqui que tudo é Cristo. O Pai que ama nos elege. Deixa eu começar a falar de Pai, hoje é dia dos pais, né? E qual é o Pai maior do que o nosso Pai? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos informa lá no livro de Isaías que pode uma mãe esquecer do seu filho, do filho que cria, que amamenta. Todavia, se ela esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Então nós sabemos que nosso Deus é um Deus que não esquece, um Deus misericordioso, um Deus que ama os seus. Então vem comigo. Bendito Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E chega no versículo 4, ele diz: assim como nos escolheu, talvez na sua esteja elegeu, não sei, escolheu, nos elegeu ou nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Perante Ele, e em amor, olha agora, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito? Segundo o bem-querer. Ele quis assim, segundo a sua boa vontade. Mas observe isso aqui, para eu desenvolver essa mensagem, observe aqui. Ele nos, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Deixa eu pegar esse gancho de novo do Dia dos Pais, né? Para a adoção de filhos. Duas coisas que ele está salientado aqui, Paulo podia ter usado muito mais. Duas aqui ele usou, a eleição e a predestinação. Eu falo que esse assunto aqui não é um assunto que você consegue entender com 2 minutos ou com uma mensagem de 1 hora que seja. É um assunto que você tem que sentar e estudar. E vir perguntar: pastor, não entendi isso aí, me explica. E o pastor tem que ter disposição para explicar. E sentar e ensinar. E você ter disposição para voltar no outro culto para aprender mais. Aí o pastor é perguntado, senta e ensina. Volta de novo, pergunta, senta e ensina. Volta, até que venha formar a doutrina pela palavra, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus. Ok? Então olha bem. O Pai predestinou, Ele abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, escolheu antes da fundação do mundo. Nós estamos falando de um Deus que é eterno, que não tem princípio e não tem fim. Eu tenho pregado aqui, ensinado até nas escolas bíblicas de manhã aos domingos, sobre o Deus que nós servimos, que tem as suas características e tem coisas que Ele pode comunicar e outras que não pode. Por exemplo, o amor, a graça, a misericórdia, isso é comunicável, nós também temos isso. Mas tem aquilo que não comunica, que, por exemplo, a sua eternidade, a sua pré-existência, Ele é onipotente, onipresente, e são atributos incomunicáveis. Onipotência, onipresença, onisciência, pré-existência, mas os principais são esses 3. Onipotente, onipresente, onisciente. E antes da fundação, você está entendendo quem é o Pai que nós estamos servindo? Antes da fundação do mundo, irmão Rodrigo. Antes dele fundar, antes lá de fundar o mundo, Ele predestinou para Ele no amado.
Vocês estão entendendo isso? Às vezes nós ficamos reclamando, né? Às vezes nós choramos, Deus não existe, ai Deus não me quer, o que Deus fez? Deus me esqueceu, eu vou largar, nunca mais vou servir a Deus, não quero saber de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir que antes mesmo de que existisse dia, antes mesmo na fundação, antes da fundação, Ele já predestinou isso. Isaías fala que Ele é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Eu tenho pregado aqui constantemente e tenho dito que Deus não é um Deus que seja surpreendido. Ninguém surpreende Deus. Alguém pode pensar, mas lá no Éden o homem caiu. Não, não foi surpresa para Deus. Alguém pode pensar, mas antes ainda o adversário, que era alguém que estava ali do lado, caiu. Também não foi surpreendido Deus, porque Deus sabe todas as coisas. E em amor, antes dos tempos eternos, ou melhor, antes da fundação do mundo, diz o texto, Ele nos predestinou para filhos. Está entendendo o Pai que nós servimos? Vamos correr comigo aqui na palavra. Primeiro Ele nos escolheu, nos elegeu. E essa eleição é feita segundo a sua boa vontade. A eleição de Deus não é porque alguém é bonito ou feio. A eleição de Deus não é porque alguém é rico ou pobre. A eleição de Deus não é porque alguém tem posses ou não tem posses, fala bem ou não fala bem. É uma pessoa que tem um cabedal cultural extenso, pesado, não. Ele escolhe segundo a sua boa vontade e tem propósito essas escolhas. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Então, pastor, quem é salvo para sempre? É. Glória a Deus. Salvação não perde? Não perde. Mas eu vi a vida inteira que perde? Não, você viu errado. Salvação não se perde. Quer dizer então que eu posso fazer o que eu quiser que eu não sou salvo, que eu não vou perder a salvação? Já é um sinal que você nunca foi salvo. Porque se a pessoa ama o pecado, ela nunca foi salva, porque a eleição e a predestinação de Deus tem essa base aqui, ó. Olha bem comigo. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O pecado na nossa vida pode ser um acidente, mas não pode ser uma constante. O pecado na vida daquele que professa ser filho de Deus, ele pode acontecer, vai acontecer. Infelizmente, nós estamos nesse corpo do pecado aqui. Infelizmente, acontecem coisas que não deveriam acontecer, às vezes coisas muito graves até. Mas não há prazer nisso, não há alegria nisso, não há regozijo nisso, não há vontade nisso. O nosso desejo é de voltar ao Senhor e de estar com Ele. E quando estamos fora, nossa alma fica vazia, há um buraco, há um oco em nosso ser, que nós ficamos, pode vir dinheiro, pode vir baile, farra, bebida, o que for, orgias e tudo mais, nada preenche. A falta de Deus na nossa vida, porque nós fomos comprados por bom preço, pelo preço do sangue do Cordeiro de Deus, que nos comprou antes da fundação, Deus nos escolheu, então aquilo para nós é algo tremendo. E olha só o que diz o texto, para sermos santos e irrepreensíveis. Deixa eu só começar aqui a dizer uma coisa muito séria. A salvação é eterna, eu tenho pregado no meu canal, eu te falei, tem muitas mensagens falando desse tema, que é soteriologia, estudo da salvação. E eu tenho dito constantemente com ênfase na Bíblia, na palavra do Deus vivo, porque tem pessoas que pensam assim, mas a salvação perde, fulano caiu. Não, ele nunca foi salvo. Essa é uma grande verdade. Ah, mas está caído. Não, calma, vamos orar por ele. Eu não sei. Quem sabe ele vai voltar ainda. Deus elegeu, ele vai voltar, não tem como. Mas uma coisa é certa, uma das características de quem é salvo, filho de Deus, é que você é chamado por ele, escolhido por ele para ser santo e irrepreensível. Não há mais prazer no pecado. Não há mais desejo de ficar no pecado. E aqueles que estão no pecado ficam sentindo aquele peso, eles querem sair, eles não querem ficar, eles querem Deus. Ele passa em frente de uma igreja, às vezes a carne, não passa por aqui não, que você pode ouvir uma canção, a pregação e querer entrar. Ou então você faz no culto, não vou, ou então vê um cristão, você já corta dele, porque você sabe que Deus vai usar aquele lá talvez para pregar, para anunciar o evangelho, você foge dele, porque é um desejo na nossa vida. Porque é algo que Deus fez. Mas chega um dia, um momento ali, pelos decretos eternos de Deus, você vai se render e não tem como. Então vem comigo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação para sermos santos. Então a chamada de Deus é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então essa santidade e essa irrepreensão é diante de Deus. Tem gente que é santo e irrepreensível diante do homem. O que o homem vê, ele consegue aparentar, apresentar. O que o homem não vê, ele faz de qualquer forma. Mas essa santidade é perante Deus, que perscruta, que vê, que sabe, que sonda rins, esquadrinha os corações, que sabe de todas as coisas. Então isso é para Ele. E em amor, agora vem, e em amor, esse é o título da mensagem, e em amor nos predestinou. O que é eleger? Escolher. O que é escolher? Eleger. Ok? O que é predestinar? É dar um destino antes. Antes, já dar um destino. E qual que é o destino pré-dado,
pelo Senhor, segundo as Escrituras. Vem comigo aqui. E em amor nos predestinou para Ele. Estão entendendo? E em amor, Deus nos predestinou para Ele. Alguém diz assim, não, a predestinação não é assim. A predestinação é da igreja. Deus predestinou a igreja. E se alguém chegar na igreja, a igreja que está predestinada, salva. Pronto. Eu também ensinava isso. Eu também preguei isso. Mas só que para ensinar isso aqui que nós estamos falando, os historiadores, os reformadores, os servos de Deus, todos os cristãos, para estudar, para falar isso aqui, é muita aplicação, estudo, é hermenêutica, exegese com muita força mesmo. Não é para uma pincelada de olho, é com muita ênfase nos estudos. Pensa comigo, Deus elegeu a igreja, então não é a pessoa. Muito bem, então a pessoa entrou. Vamos supor que isso aqui é a igreja, só para você entender, esse espaço físico. Então só quem entrou aqui que são os eleitos, os escolhidos, predestinados. Então esse prédio é predestinado, só para vocês entenderem, tá? Só o prédio é predestinado. Você entrou aqui, ficou, está tranquilo, está predestinado. Saiu, não está mais. Não é assim que Deus faz. Deus predestinou pessoas. Jesus Cristo morreu por pecadores. O que é a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho é: Jesus morreu por pecadores, cujos quais Deus comprou de antemão, predestinou de antemão. O que nos informa lá em João, no capítulo 10, você vai discorrer depois lendo o capítulo 10 de João, do Evangelho, e você vai ver que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aquele que vai ouvir a voz do Senhor são as ovelhas, e essas ovelhas que a palavra nos informa, não se perderão. Nenhum daquele que tu me deste, diz Jesus, se perdeu, a não ser o filho da perdição, como estava na profecia, o caso de Judas Iscariotes. Nos demais está escrito, isso porque estava profetizado, nos demais está escrito, ninguém vai se perder. Então ele nos predestinou, nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele. Então não é... Agora, como é que eu explico isso da igreja? Agora, esses que são predestinados compõem a igreja, que é o corpo místico de Jesus, que é o cabeça. Cristo é o cabeça, místico quer dizer misterioso, né? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Os eleitos que ele predestinou, os eleitos que ele escolheu, ele predestinou para fazer parte da sua igreja, para ele. Estão entendendo? E assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor, nos predestinou para ele. Para o quê? Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha isso. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a sua vontade. Escuta isso. Predestinado para ele, para a adoção de filhos. Pensa comigo aqui. Toda a humanidade indo para o inferno. Adão pecou, correto? Cabeça da raça humana, Adão e Eva pecaram, Adão pecou. A Bíblia nos informa em Romanos que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, logo todos morreram por causa desse pecado. Toda a raça, a morte entrou. Romanos 3 diz que não há um justo, não há quem busque a Deus, não há quem deseje o Senhor. Nós, pecadores, não queremos Deus. Presta atenção nisso. Talvez não esteja claro na sua mente, não está acostumado com esse tipo de linguagem, mas vai a partir do momento que o Espírito Santo vai iluminando, vai fazer entender isso. Pensa comigo, toda a multidão, imagina uma grande procissão, uma grande, uma marcha assim, grande, todos indo para o inferno, todos. Porque é isso que o homem merece. Porque a Bíblia nos informa que o salário do pecado é a morte. Correto? Então, todos indo para o inferno. Aí Deus, de antemão, antes da fundação do mundo, Ele elege. O que nós merecíamos é o inferno. Então Deus não é injusto Ele salvar uns e outros, não. É injusto predestinar e eleger uns, não. O que é injustiça? Injustiça é dar aquilo... Aliás, injustiça é não dar aquilo que você merece. Vou repetir. Injustiça é não dar aquilo que você merece. Então, o que o pecador merece? Morte. O que o pecador merece? Inferno. Porque Romanos 3 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que Deus, em amor, Ele elegeu e em amor Ele predestinou desses, o que Ele quis. O texto nos informa, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu bel prazer, sua boa vontade. Ele elegeu, ele escolheu, ele predestinou, esses aqui não vão. O critério para que uns não vão e outros vão, nós não temos essa resposta. Quando nós começamos a estudar e começar a entender soberania de Deus, decretos eternos de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Quando eu comecei a estudar sobre essa ótica, a premissa, a perspectiva da soberania, Deus é soberano. Quando você estuda Romanos 8, Romanos 9, você fica doido. Se você não estudar, fazer uma boa exegese, estudar com hermenêutica, ou seja, texto, contexto, entender tudo isso aí, você fica louco da vida, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Mas quando você entende, o que nós merecíamos é o inferno. Agora, Deus não nos dá aquilo que merecíamos, mas nos dá aquilo que nós não merecíamos, que é a glória eterna com Ele no céu. Quando Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos, o que nós fazemos? Damos glória a Ele, louvores a Ele, porque Ele sabe o que faz. E que de antemão nos escolheu e nos predestinou para filho de adoção. Como Ele faz isso? Tem o seu decreto, tem a sua vontade, tem a sua soberana vontade. De maneira que a graça nos alcança. Homens, pecadores que merecem. Só que eu preguei há poucos dias aqui, não me lembro que dia que foi, agora há poucos dias eu preguei, dizendo o seguinte, acho que foi terça-feira, eu preguei assim, não foi terça não, foi um outro dia. Toda nudez será castigada. Estava aqui, Rodrigo? Preguei assim, toda nudez será castigada. Está no meu canal. Dizendo o seguinte, que o pecado nos deixa nu. Lembrando lá de Gênesis, né? Adão, senhor, eu estava nu, eu fiquei com vergonha e tal, porque estava pecado. E fiz essa aplicação, essa analogia, essa aplicação assim depois. E eu disse que todo castigo vai ser toda nudez será castigada. Eu falei daquela peça teatral, daquele livro, daquele filme. Aí eu levei lá para a cruz. Olha, toda nudez, ou seja, todo pecado vai ser castigado ou no inferno ou em Cristo, na cruz do Calvário. Se o pecado de nós foi castigado lá na cruz, estamos tranquilos. Se nós estivermos em Cristo, o nosso pecado não foi castigado na cruz, de forma que vai ser castigado um dia lá no inferno. Não tem como. É pesado falar isso? Eu sei que é. É duro falar isso? Eu sei que é. Mas volta comigo para o versículo 4. Versículo 5. E em amor, pegando o finalzinho do 4 para o 5. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. A Bíblia nos fala, a Bíblia nos fala que Jesus é o Filho unigênito do Pai, correto? Quando você continua lendo, estudando, você vai ver que já não chama mais de Filho unigênito, mas de Filho primogênito. Qual é a diferença de unigênito para primogênito? Por exemplo, você só tem uma filhinha, não é isso? Ele é a primogênita. Ok? Então o primeiro filho é o primogênito. Aí vem o segundo. Não, ela é unigênita, só tem ela. Unigênita. Quando você tem outros filhos, primogênita, porque você tem mais filhos. Eu sou caçula de 12. Então eu sou o 12gênito. Deve ser isso, né? Ou seja, quando você tem um só, é unigênito. A Bíblia chama Jesus de unigênito do Pai. Correto? Na leitura mais para frente, você vai observar que ele chama de primogênito. Por que primogênito? Porque tem mais. Por que tem mais? Adotou. Você entendeu? Olha comigo aqui, vou repeti-lo. Olha só, presta atenção. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a boa vontade de Deus, Ele nos adotou. Olha só o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 Pedro 1, 3. Corre comigo lá. Diz assim o texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos regenerou. O que é regenerar? Esse prefixo re, vem de restaurar, de renovar, de reformar, né?
Regênero, vem de Gênesis, refez. Você entendeu? Olha só, ainda aqui em 1 Pedro, mesmo capítulo 1, verso 23. Olha só o que diz. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, que é viva e permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Então, pelo amor e misericórdia dele, ele nos regenerou, mas não regenerou de uma semente corruptível, porque essa aqui é corruptível, mas de uma que é incorruptível, que é a palavra de Deus. Esse é um conselho que eu dou sempre aqui, irmãos. Um conselho pastoral, um conselho de amor. Tenha a palavra de Deus como base e regra de verdade da sua vida. Não só de falar, mas de verdade, de fato. Porque se você quer ser um crente vitorioso, um crente corajoso, um crente audaz, tenha a palavra. Porque qualquer pessoa que pode apontar para você o que quiser, mas a palavra diz, nós estamos em Cristo, nós somos regenerados. Nós somos comprados por bom preço. Nós somos refeitos de uma semente não corruptível, que é incorruptível, a palavra de Deus. Estão entendendo? Volta comigo para Efésios. Já respondo a sua pergunta. Deixa eu só correr aqui, senão eu perco o raciocínio. Olha bem. Segundo, verso 5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Formando. De novo aqui, a mesma frase. No amado, em Cristo, por Cristo, através dele, por meio dele. Ok? Igreja que não prega Cristo, sinceramente, eu preciso ser um pouquinho mais audaz nisso agora. Fuja dela. Não somos exclusivistas aqui, não. De forma alguma. Tem muita igreja boa por aí. Quer dizer, em vista das demais outras, tem pouco, né? Mas tem muita gente boa, séria, sadia, anunciando Cristo. Tem muita gente boa ainda aí. Tem que dar uma peneirada. Tem, mas tem ainda. Muito bem, é verdade. Tem que dar uma boa peneirada, mas tem. Ouça bem. Porque o centro não é o homem, não é antropocêntrico, é cristocêntrico. Não tem esse negócio não que o centro do universo é o homem. Que eu ouvia muitas pregações assim antigamente, eu ouvia muitas, na década de princípio de fim de 90 e princípio do ano 2000, até 2005, eu me lembro muito bem disso. As pregações eram muito assim, de pessoas famosas até, pessoas famosas. Ah, Deus é um Deus solitário. Ah, Deus estava no céu, não tinha o que fazer. Deus ficava tristinho, aí não tinha o que fazer, aí eu vou fazer o homem. Aí o homem pecou, ficou mais triste ainda, aí não sei o que, uma conversa boba assim. Esse amor se completa, o amor do pai no filho, o filho no pai. Deus não precisava fazer nada, ele fez por amor, ele amou, ele quis fazer e fez segundo a sua soberana vontade. Soberana vontade. Se você não conseguir entender isso, você vai ficar dando voltas, vai ficar doido. Se você entender, ele é soberano. Ele é o Senhor. Ele fez segundo a sua vontade. Ele escolheu você segundo a vontade dele. Não foi a sua vontade, foi a vontade dele. Aleluia! Está entendendo isso, irmão? Não é minha vontade, é a vontade dele. Porque nós, pecadores, nós queríamos beber cachaça. Nós, pecadores, queríamos viver na esbórnia muitas vezes. Outros nem tanto moralmente mais elevados. Outros na pior da situação mesmo. Mas distante de Deus, todos nós estaríamos no inferno. Agora, ele predestinou, elegeu, escolheu segundo a sua vontade, de antemão, lá nos tempos eternos, antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para quê? Para ele, para viver como? Uma vida santa e reta e irrepreensível. Deus nos chamou para sermos santos para ele. Aleluia! Está entendendo, meu irmão? Como é gostoso servir a Jesus? Esse é o Pai das luzes, é o Pai das misericórdias, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Pai. Aleluia! Glória a Deus. E não, mas o desejo do pecado, a investida do pecado é uma coisa. Ser cristão não quer dizer que você não vai mais pecar. Ser cristão quer dizer que você não tem mais prazer em pecar. Você antigamente, chegava na sexta-feira, mas virava um boné velho, como fala na minha terra. Não? Uns mais, outros menos. Mas em Cristo, nossa vontade é viver para a honra e glória dele, para o louvor dele, para a adoração dele. Porque tudo que nós fazemos é para a honra, louvor e glória de Deus. A propósito, eu vou lhe perguntar, responda para você mesmo. O que você faz? Você faz para a glória de Deus? O que eu faço? Você amarra o seu cadarço para a glória de Deus? Que isso, pastor? É. Ou você toma água para a glória de Deus? A Bíblia nos informa. Tudo que você fizer,
quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vocês estão entendendo isso? Quem é esse Deus que nos salvou, nos tirou de um inferno certo e nos resgatou para Ele? E em amor nos predestinou, o seu destino já está pré-dado. E qual é o destino da igreja? Qual é o destino desse povo? A eternidade com o Senhor, para sempre, para sempre, para sempre, aleluia. Esse é o amor, e em amor nos predestinou. Ninguém nos tira da mão do Senhor, ninguém arrebata essas ovelhas que estão na mão do Filho, que o Pai deu para o Filho, e ninguém vai tirar. Nem a morte, nem a profundidade, nem as investidas do maligno, nem a fofoca, nem tudo que você fez e errou, nem você tira você da mão de Deus, sabia disso? Sabia disso, irmão? Nem você tira você da mão de Deus, porque Deus é Senhor, Ele é soberano, Ele é exaltado, a Ele glória, honra e louvor de eternidade a eternidade. Aleluia. Presta bem atenção. Verso 6. E para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Presta bem atenção. O Pai predestinou, correto? E nós temos observado que Ele nos predestinou com propósitos, para o louvor da sua glória. Nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Eu já vi muita gente falando assim, ei pastor, então salvo uma vez, salvo para sempre, vamos viver na esbórnia. Você nunca foi salvo. Porque a eleição que Ele faz é uma eleição para sermos santos e irrepreensíveis. Acabou. Você quer ser santo e irrepreensível? Quero. Então tudo bem. Ah, não, eu quero. Não, então não tem. Com Deus não tem meia, não tem. Ah, mas pastor, eu não acredito que salvação. Quem te salvou? Ah, quem salvou, bom, se foi Jesus, a salvação está garantida. Aliás, só Ele pode salvar. E eu quero falar uma frase aqui, eu quero que você guarde no seu coração, uma frase assim com um cunho bem simplista, bem corriqueiro, mas eu quero que você guarde no coração. A salvação de Deus não é uma salvação meia boca. A salvação de Deus é uma salvação eterna. Eterna. Aleluias. Isso é regozijo, isso é glória para o Deus que nós servimos, irmãos. É uma salvação eterna. Ah, mas eu pequei. Pecou? A Bíblia nos informa, 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, aleluia. Você lembra que eu falei agora há pouco? Injustiça é dar aquilo que nós não merecemos. Então Deus foi injusto em dar o céu para nós. Ele fez com que Cristo fosse feito pecado por nós. Romanos 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo, nós somos feitos justiça de Deus. Em Cristo, nós somos aceitos em Deus. Em Cristo, nós somos perdoados para Deus. Em Cristo, nós somos lavados pelo sangue para Deus. Em Cristo, nós somos igreja de Deus. Em Cristo, nós somos o povo de Deus. Em Cristo, por Cristo, para Cristo, a Ele honra e glória. Aleluia! 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 Olha bem, o Pai predestinou. O Filho, olha só o versículo 7. Do versículo 7 ao versículo 12. Eu acho que vai ter que virar série, viu, irmãos? Vai ter que virar uma série. Vocês voltariam aqui terça-feira para continuar isso aqui? Hã? Amém. Verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você entende isso aqui, meu irmão? Tem gente que quer a riqueza de Deus, só a riqueza financeira, que Deus pode dar mesmo. Deus é Senhor. A prata e o ouro pertencem a Ele. Mas as pessoas desprezam essa riqueza aqui. Pessoas gastam fortuna na televisão, dinheiro mais dinheiro, dinheiro mais dinheiro, falando de dinheiro, de carro. Ah, é o carro zero, é a BMW. Aí mostra atrás ali um cenário, a pessoa, uma mansão, e 3, 4, 5 carros importados, milhões. Deus, Ele pode fazer isso, Ele é o Senhor. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Só que Ele pode fazer muito mais, Ele fez muito mais, além daquilo que pensamos e imaginamos. Essa riqueza da graça, ninguém pode dar. O ouro, a prata, a riqueza, a fama, o sucesso nesse mundo não pode dar. Mas, segundo a riqueza, olha bem, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Vou voltar para o versículo 6. Para louvor de sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, é perdão, é quitação, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
em que Deus derramou abundantemente sobre nós. Nós quem? A igreja, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Propusera em quem? Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as da terra. Nele, digo, no qual foste também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para ele, assim de sermos, para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, deixa eu parar aqui, volta comigo aqui, olha que glória, olha só, irmã Sandra, presta bem atenção, o Pai predestinou, nós paramos até no versículo 6, aí eu vou para o 7, no qual quem? O amado, que encerrou o versículo 6, o amado é Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, porque seu sangue foi vertido lá na cruz do Calvário, e apanhou muito, e sofreu muito, é grato para nós, grato para nós, mas aí o preço foi pago por ele, e alto preço. Verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando os mistérios. Tem gente que gosta de mistério, né? Não, o negócio é mistério, não é não? É mistério. Olha aqui o mistério, meu irmão. Você quer ver um mistério? O que é desvendar? Tirar a venda. Descortinar, tirar o véu. Desvenda, desvendar. Tirou a venda. Olha bem, verso 6, verso 9. Desvendando-nos para nós o mistério da sua vontade. Que mistério? Segundo o seu beneplácito, sua boa vontade, que propusera em Cristo, de fazer, aqui o mistério, de fazer convergir, congregar, estar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as da terra. Olha aqui, talvez não consiga terminar hoje não, gente. Mas veja, vem comigo. Desvendou os mistérios, segundo aquilo que propuseram pela sua vontade. Que vontade? De convergir nele, em Cristo. Congregar nele, em Cristo. Ok? E esse mistério, esse que ele desvendou, ele fez isso. Olha isso. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude. O que é dispensação de plenitude? Se você olhar para Gálatas 4, verso 4, você vai achar escrito assim. Vindo Jesus, nascido de mulher, na plenitude dos tempos. Cada versão fala, deixa eu ler aqui, vai. Gálatas 4, verso 4. Só voltar um pouquinho, você vai estar em Gálatas. Gálatas é antes de Efésios. Deixa eu ler na minha versão, que eu estou aqui hoje, com a revista e atualizada. Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Olha bem, presta bem atenção, que nós vamos caminhar aqui para o encerramento dessa noite. Na plenitude dos tempos, lá na cruz do Calvário, presta bem atenção, ele veio, a plenitude dos tempos, quando Cristo vem, e naquele momento foi para a cruz, morreu por nós e ressuscitou por nós, correto? Agora, nós estamos no ano 2019. No ano 2019, como que a gente vai resolver isso? A igreja antes de Cristo, olha bem, guarda isso no seu coração. A igreja antes de Cristo olhava para o futuro, aguardando o Messias, que tantos profetas pregaram. Atos 10, 44, está escrito que todos os profetas falaram dele. Aliás, Atos 10, 43. Todos os profetas falaram dele. Quando você olha para a igreja agora, essa igreja olha para o passado, onde Cristo na cruz fez a obra por nós. E no que ele faz isso, esse desvendar desse mistério, agora somos a sua igreja, o seu corpo. Você está conseguindo entender isso? O Pai predestinou, elegeu, predestinou, o Filho veio executar isso. O Filho veio na cruz executar isso.
O Filho veio na cruz morrer por nós, porque nós íamos para o inferno. Mas ele veio para em nosso lugar. Morte vicária. O que é vicária? Substitutiva. Lá estavam nossos adultérios, nossas fornicações, nossos assassinatos, nossas imundícias, nossas idolatrias, nossas promiscuidades, nossos pensamentos mais vistos estavam lá. E ele nos perdoou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Por isso nós podemos afirmar pelas Escrituras Sagradas, é uma salvação eterna. Vocês estão entendendo? É para nós adorarmos a Deus que em amor nos predestinou. Onde está o amor? Estávamos todos indo para o inferno, Ele socorreu, Ele salvou, Ele elegeu. Alguém fica, não, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê. Mas serão todos que vão crer? Olha comigo. Vocês aguentam mais 10 minutinhos? Aguenta? Pode ir? 10 dela, 10 dele, 10 dele, 10 dele. Muito bem. Né? Verso 11. Nele, digo, no qual fomos feitos herança. Olha bem. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim, verso 12, de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, agora, presta atenção nisso, em quem também vós, nós, a igreja, nós, em quem também vós, depois que ouviste a palavra, por isso tem que ouvir a palavra. Irmãos, às vezes eu sou taxado como radical, mas a Bíblia nos informa em Cantares 2, verso 15, tem uma instrução ali simples, está escrito assim, ó, apanha-me as raposas e as raposinhas, porque elas fazem mal à vinha. Apanha-me as raposas e as raposinhas. Porque a raposa grande a gente pega, mas as raposinhas às vezes fazem um estrago terrível, você não pega ela. Ah, não vamos colocar aqui uma imagem de escultura, raposa grande. Uma fitinha no braço, um salzinho grosso, raposinha menor. Você entendeu? Apanha-me as raposas, as raposinhas. Peraí. Ah, mas pastor, o que tem? A gente fazer aqui um culto aqui com a noite do batidão aqui, ó. Hã? Eu tenho uma instrução bíblica para isso? Não tenho. Se não tem, não faz. Exatamente. Então veja bem. Olha só. Por isso que eu friso tanto a pregação do Evangelho. Eu oro a Deus, Senhor, abre o coração desse povo para que eles também preguem o Evangelho. E tenho temor de Ti para pregar, anunciar essa palavra, anunciar esse Evangelho com poder e graça. De maneira que todos sejamos, para a glória de Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito de Deus. E pela palavra, anunciarmos esse Evangelho para os pecadores, os perdidos lá fora, os eleitos que estão lá fora que não ouviram ainda. Olha isso aqui. Presta bem atenção. Preste atenção. Em quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, você ouviu o Evangelho, você vai ouvir pela palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dancinha profética resolve? Não resolve. Noite do arraiá gospel resolve? Não resolve. Noite do pula-pula, do roda-roda resolve? Não resolve. Pular e gritar e saltar na igreja e sair correndo para lá resolve? Não resolve. Fazer a noite nem sei tanta invenção, tem tanta coisa que eu vejo que eu não... quando eu penso que já chegou no limite, invento outra coisa. Outro dia eu estava inventando a unção do rei. Colocaram o camarada numa coroa, com uma coroa, num trono, levantaram ele. Outro dia viram, não, a unção do rei não serve. Agora a unção de arcanjo. Agora a unção do arcanjo. Sabe o que esse camarada tem? A unção do Nelson Rubens. É isso que eles têm. Aumenta, mas não inventa. Não, está inventando sim, está aumentando muito. Só a palavra, só a escritura, só os cristos, só esse livro aqui, meu querido. Muitos perderam a vida por causa desse livro e nós às vezes negligenciamos e não lemos sequer um versículo por dia. Enquanto muitos perderam a cabeça, foram queimados, decapitados, esfolados. Quando você estuda a história da igreja, você vê, meu Deus, eu sou uma vergonha como cristão em vista desses servos que passaram o que passaram. E ainda queremos reclamar com Deus que não temos um laptop, não temos um celular de última geração. Não é? Reclamar com Deus, ai Deus, eu não tenho um celular, onde está Deus na minha vida que eu não tenho um celular da última geração? Ah, vá caçar um tanque para lavar uma roupa e um quintal para você roçar, meu amigo. Não é assim, queridos?
Nós temos que dar glória a Deus porque Ele dá e porque Ele não dá. Nós temos que exaltar o Senhor por aquilo que temos e por aquilo que não temos também, porque tudo é para a honra e glória e louvor dEle. Está empregado, glória a Deus. Desempregado, dá glória também. Está passando aperto, dificuldade, louva e exalta o Senhor, porque Deus tem um propósito em tudo, nada escapa do controle do nosso Deus que é Pai. Deus cuida dos seus. E essa pregação do Evangelho, olha bem, verso 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha comigo. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Tudo é para a glória de Deus. Se você observar, tudo é para o louvor e para a glória do seu santo nome. Olha bem, essa redenção, esse perdoar, essa remissão, e Ele nos predestina tudo para louvor da sua glória. Tudo para louvor da sua glória. Predestinou para o louvor da sua glória. Cristo veio fazer a redenção para o louvor da sua glória. Verso 13. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, pois tem lugares que você não vai ter isso facilmente, porque não raramente prega o evangelho da verdade. A palavra lá é, fica rico, prosperidade, fica rico, prosperidade, fica rico, prosperidade, e o que mais? Triunfalismo. Você não pode passar aperto. Não estou pregando aqui a miséria, não, longe disso. Eu peço que Deus abençoe, que tem muito trabalho, tem seu dinheiro, abençoe a obra do Senhor, invista em missões, claro, evidentemente, mas esse triunfalismo é um negócio que tem devastado muita gente, e esse hedonismo, sentimento hedonista, o que é hedonismo? É um sentimento de não sofrer, não pode de jeito nenhum. Ah, você está passando alguma apuro porque você está fora da presença de Deus, ou está em pecado, algo assim. Agora, depois que você ouviu a pregação do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Olha isso. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha isso. Olha o verso 14. O verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos. Aí ele continua dizendo, não cesso dar graças a Deus, fazendo menção de vós, orações e tal. Puro versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Presta bem atenção. Eu vou encerrar já. Todos mortos em pecados, ok? Indo para o inferno. Deus elege para sermos santos e irrepreensíveis. Predestina para Ele. Predestina no amado. E essa predestinação, esse projeto da salvação, Deus predestinou, o Filho veio executar. Correto? O Filho vem executar. E quando o Filho executa, derrama o seu sangue precioso. A Bíblia nos informa, na sequência aqui, no grego, na verdade a Escritura não foi dividida em versículos e capítulos como nós temos. Correto? Isso aqui foi bem depois, tá? O autor explica isso. Para facilitar a sua compreensão. E no grego não tinha ponto e vírgula, essas coisas não tinha. Correto? Então quando chega no versículo exato, tem os textos receptos, texto crítico, depois eu explico também isso. Texto majoritário. Quando chega aqui, o qual, verso 19 e 20, o qual é a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da glória, da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar na sua direita nos lugares celestiais. Todos mortos em pecados e ofensas, certo? Na sequência, você vai chegar em Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. A minha versão fala, e vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Presta bem atenção, morto tem vontade? Eu trabalhei algum tempo ali na Santa Casa, no pronto-socorro. Eu cuidei muito de gente que estava no meu braço e morreu, muitos. A gente colocava ali, arrumava as coisas, tirava o que tinha colocado, a sonda e tal, colocava com muito respeito, diga-se de passagem, com muita responsabilidade e profissionalismo, cobrimos com lençol, levava para o necrotério, dali era com a empresa funerária. E o morto não tinha o que fazer, não fala nada. Nem o morto falou para mim assim, não tem como você afrouxar um pouquinho essa faixa da minha mão aí? A gente amarrava a mão dele. Nem o morto falou assim, eu punha uma faixa aqui, a boca ficava aberta, a gente punha uma fita aqui para fechar a boca. Nem o morto reclamou comigo. Também se reclamasse, né? Ia ser uma correria, que só Jesus, né? Nem o morto reclamou comigo. Está muito apertada essa faixa. Não, coloca mais devagar em cima da pedra. Nem o morto. Porque morto não tem vontade. Morto, está morto. Efésios 2:1 diz o quê? Vocês e eu estávamos mortos em ofensas, pecados, delitos. E ele fez o quê? Nos deu vida. Verso 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Lembra lá que eu falei? O salário do pecado é a morte. Mas eu parei aí. A sequência diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então vem comigo agora aqui, ó. O Pai predestinou, o Filho executou. Olha isso, que coisa tremenda. E quando nós chegamos aqui no versículo de número 14, finalzinho do verso 13. Também fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Lembra que eu falei agora há pouco? A igreja antes de Cristo olhava para o futuro. A igreja depois de Cristo olha para o passado, lá para o Gólgota. Como é que eu tenho certeza? O Espírito de Deus infunde em nós santidade. O Espírito de Deus habita em nós agora. Ele age em nós agora. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Enviarei outro Consolador. E ele vai estar com vocês, e ele vai ensinar vocês toda a verdade. Vai levar em toda a verdade. Vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu olho para esse versículo, eu falo, peraí, ele nos selou. Então quer dizer que a igreja tem uma marca? Tem. Então quer dizer que igreja marcada, selada pelo Espírito Santo, não vai ser selada pela marca da besta, não. Porque quem está marcado pela marca do Espírito Santo não vai ser enganado, não vai ser roubado, não vai ser tirado. A salvação é eterna, Jesus é o Senhor. A igreja não precisa ter medo, ela pode adorar, pode glorificar, pode exaltar e ter certeza que Ele é o Senhor que nos dá vitória sobre tudo, porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Nem nós, eu repito, nem nós nos tiramos na mão de Deus. Ele planejou, ele elegeu, ele predestinou, deu um destino por amor e misericórdia, e em amor, está entendendo agora o amor? E em amor nos predestinou. E para isso acontecer, o homem pecador não podia fazer isso, mas Cristo na cruz do Calvário morreu por nós. Pelos pecados morreu por pecadores. É cruel falar isso, é duro falar isso, mas Cristo justo, santo e sem uma culpa, morreu por pecadores. Cristo morreu por pecadores. Derramou até a última gota do seu sangue para executar esse plano eterno e glorioso. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Olha aqui comigo o versículo 19, de 1, 19 e 20. O qual a suprema grandeza do seu poder, para os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Eu vou ter que ler o 18 para você entender melhor. Iluminados os olhos do vosso entendimento. É que a minha versão fala diferente. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que o Espírito Santo, poder que agiu para ressuscitar Jesus Cristo, é o mesmo que age em nós. Lembra?
mortos em ofensa e pecado? Lembra que morto não tem decisão alguma? Eu aceitei Jesus. Não, querido, foi Jesus que te aceitou. Ah, eu quis decidir por Jesus. Não, foi Jesus que decidiu por você. Está vendo como é que é diferente a verdade do Evangelho? Depois que eu ouvi o Evangelho, aí é uma verdade. Porque está escrito lá em João, vamos lá. Isso aqui eu não marquei no meu esboço, mas eu quero ler com vocês. João 5, verso 24. João, capítulo 5, verso 24. Em verdade, é Evangelho, tá, irmãos? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha isso. Mas passou da morte para a vida. Estava morto em ofensa e pecado, correto? Passou da morte para a vida. Quem? Quem ouve a palavra. Quem ouve a palavra? As ovelhas. Mas como quem ouve se está morto? Lembra que eu falei agora há pouco? O poder de ressuscitar Jesus Cristo que opera em nós também? O mesmo poder que opera em nós para nos trazer a vida. Porque o homem sem Cristo está morto. Então olha bem aqui. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, verso 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Vamos ficar de pé? Vocês estão entendendo isso daqui, meu irmão? Está entendendo, meu querido? Mortos em ofensas e pecados. E em amor nos predestinou. O Pai predestinou, o Filho executou e o Espírito Santo de Deus aplica essa salvação tão gloriosa em nossas vidas. Por isso nós podemos entender com toda certeza. Olha só, esse tremendo amor aqui, Efésios 2, 1, 2, 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Lembra? Nos deu vida. Lembra? Adotou para filhos dele, filho de adoção. Lembra disso? Antes andavam no curso dessa natureza aí. Éramos por natureza filhos da desobediência. Entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. A Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Salmo 7, verso 11, verso 12. Deus é um Deus justo, um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, não se converter, Deus tem desembainhado a sua espada, armado o seu arco, preparado os seus carros para a matança. A Bíblia nos informa, sendo, pois, justificados por Deus. Sendo, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Romanos 5, verso 1. Antes não tínhamos paz. Mortos em delitos e pecados, ofensas e pecados. Agora o Pai predestina, elege, predestina, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. E tem o que ele falou aqui? Fostes selados. E agora você é o penhor. Ele colocou o penhor, aliás, ele colocou esse penhor. Olha bem. Em que também fostes, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da vossa propriedade em louvor da sua glória. O que quer dizer isso? Olha bem isso. Selou, estamos selados. E agora ele colocou um penhor. O que é penhor? Sabe o que é penhor? Você está num perrengue danado. Você pega o seu PlayStation, última geração, como é que chama? Xbox, né? Vai lá no homem que pega dinheiro lá e fala assim, olha, eu estou precisando de uma verba aí e tal. Ele se penhora e paga juros, etc. Depois você vai resgatar. Você vai pagar uns juros e depois vai resgatar. Levanta o dinheiro, vai lá, o juro foi pago. Vai lá, resgata ou perde, se não pagar, é evidente. Esse é o princípio do penhor. É isso que Cristo fez. Ele veio morrer por pecadores, cumprindo aquele propósito. Comprar e pagar os eleitos de Deus. As quais ovelhas Deus deu ao Pai, o Pai deu ao Filho e ninguém tira da mão dele. E fomos selados. Depois que ouvimos a pregação do Evangelho, a palavra da verdade, a palavra da salvação,
E os mortos não conseguem ouvir, mas o Espírito vivifica, porque a palavra de Deus diz que vos vivificou estando vós mortos. Para ouvir, precisou receber vida da parte de Deus. O homem não consegue. Deus agiu. A nossa salvação, ela é monergista. O que é monergismo? Sinergismo. Sinergismo, duas forças. Eu coopero com a salvação. Aí eu vou dar uma forcinha para Deus, negativo. O morto não faz nada. Deus agiu no começo, no meio e no fim. Ele começa, desenvolve e encerra a nossa salvação. Ele que executa, ele que efetua todas as coisas segundo a sua vontade. Ele que faz. Então presta bem atenção. Além de selar, você consegue entender isso? Está selado pelo Espírito Santo de Deus. Você consegue entender isso? Está selado. Talvez você andou longe, saiu longe, andou para tudo quanto é canto, mas tinha esse selo e você ia voltar porque o Senhor que comprou, que pagou, que chamou, Ele é Senhor para nos tirar. Está entendendo isso? E esse selo também ele coloca ali um penhor, ele empenhorou. Olha bem, olha só isso aqui para nós encerrarmos agora, de verdade e de fato. O qual é o penhor da nossa herança. Nós temos uma herança em Cristo, correto? O qual é o penhor da nossa herança. Até ao resgate da sua propriedade em louvor. Cristo voltará para buscar essa propriedade aqui, ó. Está empenhorada. O penhor é isso. Você coloca lá e vai buscar depois. Ele pagou na cruz e vai voltar para buscar depois. Breve Jesus voltará para buscar aquele por qual ele comprou, resgatou, colocou o selo e deixou empenhorado. Vou buscar o meu povo. Ninguém arrebata as ovelhas da minha mão. E em amor nos predestinou para ele. Aleluia!